Olá, seja muito bem-vindo aqui a essa aula que nós estamos chamando de Ministério Infantil Organizado. Nessa aula nós vamos falar sobre a organização e o desenvolvimento de um ministério com crianças. Parabéns para você que está aqui nessa aula preocupado com a organização do ministério com crianças. Na verdade, antes da gente falar de um planejamento estratégico, nós temos que falar sobre a organização desse ministério. Essa aula é muito importante. Parabéns para você, porque você mostra assim, um grau de maturidade quando você está preocupado com planejamento e com organização. Olha alguns trechos que nós separamos aqui do livro Sou Líder do Ministério Infantil e Agora, que é o líder que nós estamos sugerindo, é o livro que a gente está sugerindo para você ler e estudar junto com esse curso, né? Líderes imaturos não se importam com planejamento e organização. Então, podemos parafrasear dizendo que líderes maduros se importam com o planejamento e com a organização. É por isso que muitos ministérios com crianças experimentam caos e anarquia, infelizmente, né? E onde existe caos e bagunça é porque há um líder ali maturo que está à frente. Ninguém sabe claramente a sua função, as suas atribuições quando tem um líder imaturo à frente. As coisas são sempre feitas de forma improvisada, e são feitas as coisas apenas no momento em que alguém sente a necessidade. É comum vermos igrejas, muitas vezes a igreja é grande, é uma mega igreja que vai crescendo tal, e as pessoas não se importam com as crianças. Aí depois que vem, que tem um número elevado de crianças, que tem muitas crianças, e essas crianças chegam a atrapalhar o culto, aí as pessoas vão se importar, vão se preocupar em ter um local reservado para crianças, e aí vão querer recrutar pessoas que possam ficar ali com as crianças, mas só depois que o caldo já entornou, depois que as pessoas viram a necessidade, é que vão se importar com as crianças, é que vão lembrar que existem crianças. Então, tem um trecho aqui do livro, desse livro, Sou Líder do Ministério Infantil e Agora, dizendo que pessoas maduras não suportam o caos e a bagunça. Se você consegue conviver com bagunça, com desorganização, esse é um sinal claro de imaturidade. Normalmente, crianças são movidas pelo impulso e não gostam de seguir qualquer planejamento. Na verdade, o planejamento é algo que não passa na mente de uma criança. Crianças não conseguem entender conceitos como previsão e provisão. Planejamento não faz parte da mente de uma criança. Crianças vivem apenas o aqui e o agora. Nunca pensam no futuro, não fazem qualquer tipo de planejamento. Então, não precisamos dizer que crianças querem apenas diversão, brincadeira, sem se importar com o planejamento e com o futuro, né? Como crianças não entendem nada de organização e planejamento, líderes que são imaturos estão sempre envolvidos com problemas, né? Simplesmente não conseguem se antecipar fazendo um planejamento. Então, vamos corrigir isso, né? Fica com o texto aí de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz: Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias que são de menino. 1 Coríntios 13, 11. Então, está na hora de líderes de crianças amadurecerem e terem um ministério infantil organizado, não é verdade? E a organização sempre vai trazer um desenvolvimento. Por isso que o subtítulo da nossa aula aqui é a organização e o desenvolvimento de um ministério com crianças. Para esse ministério se desenvolver, progredir, melhorar, nós vamos precisar organizar primeiro. Lembra da bandeira do Brasil? O que está escrito na nossa bandeira do Brasil? Ordem e progresso. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a ordem e o progresso. O progresso realmente é uma consequência da ordem. O desenvolvimento é uma consequência da organização. Por isso que é importante a gente estudar aqui hoje sobre a organização de um ministério com crianças. Também vamos agora abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Eu espero que toda vez que você vem para a aula, você venha com a sua Bíblia e com o seu caderno de anotações para você anotar tudo e também acompanhar na sua própria Bíblia e a leitura. 1 Coríntios 14, 40, o Senhor diz: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós projetamos aqui para você ler: tudo seja feito com decência e ordem. Nós percebemos que a organização é uma ordem de Deus. Deus está mandando, ordenando que tudo, absolutamente tudo, seja feito com decência e ordem. Nós temos um Deus que é organizado.
E a gente percebe que esse é um atributo de Deus, a organização, estudando a sua palavra, a Bíblia. A gente vê logo no livro de Gênesis a organização de Deus na criação, que está descrita no livro de Gênesis. A gente vê que Deus criou todas as coisas assim, cada dia uma coisa. Deus, na sua sabedoria, no seu poder, ele poderia fazer todas as coisas rapidamente, simultaneamente, mas a gente vê na Bíblia que Deus fez tudo separado, né? Foi no primeiro dia feito uma coisa, no segundo dia uma outra coisa, no terceiro dia, no quarto a gente sabe que Deus criou tudo em 6 dias. E eu acho interessante mostrar essa imagem aqui para vocês, que Deus criou no primeiro dia a luz e as trevas, que ele chamou de dia e noite. No segundo dia, ele separou as águas de cima e as águas de baixo, né? No terceiro dia, Deus separou o mar, a água da parte seca, né? A terra e o mar. E aí, no quarto dia, Deus preencheu aquilo que ele fez no primeiro dia. Então, como no primeiro dia, Deus fez a noite e o dia, então no quarto dia, ele fez o sol para iluminar o dia e preencheu o céu com as estrelas e fez os luminares. Depois, no quinto dia, Deus fez os animais que vivem na terra, no mar, e as aves no céu. E no sexto dia, quando Deus fez a terra, Deus fez os animais terrestres, juntamente aí com o primeiro homem e a primeira mulher. Olha que interessante essa organização de Deus. Preste atenção aí no slide de novo para você ver, ó, dia 1, 2 e 3, e depois ele preencheu o que ele fez no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Em 6 dias ele concluiu tudo. Olha aí o slide para você ver direitinho o que nós estamos falando. Dá para você entender? Então, no dia 1, 2 e 3, depois ele preenche o dia 1, 2 e 3, e essa organização belíssima de Deus, o seu planejamento na sua criação, e no sétimo dia, todos nós sabemos o que ele fez, ele descansou, e tudo isso, creio eu, muito bem planejado, e ele executou certinho, ele foi fiel ao seu próprio planejamento. A gente vê na Bíblia também a questão das 4 estações e dos climas, né? Tem 4 estações, e a gente conhece muito bem, inverno, verão, primavera e outono. E é muito interessante a gente ver que nessas estações a gente consegue visualizar o que está escrito no livro de Eclesiastes, né? Que há tempo para tudo. Então, na própria natureza, as 4 estações mostram uma organização de Deus, que há tempo para tudo. Então, no inverno, é tempo de você se recolher, as pessoas ficam mais introvertidas no inverno, e algumas pessoas dizem que nós ficamos mais produtivos até no inverno. No verão, as pessoas já ficam mais extrovertidas e tal, mas são menos produtivas. O calor traz um cansaço, né? Até mesmo uma preguiça. Tem a primavera, né? O tempo quando saem as flores e frutas, e tem o outono, quando caem as folhas. E isso nos mostra o que está escrito em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de sair, há tempo de ficar, há tempo para tudo. E as 4 estações nos mostram também a organização de Deus na natureza. Não sei se você consegue ver aí os slides que estão mostrando bem essa diferença de um mesmo local, uma mesma árvore, e ela está tão diferente aí. Aqui no Brasil, a gente não tem essa oportunidade de viver cada estação no seu tempo certo, mas quando você vai para um outro país, eu já tive a oportunidade de ver inverno mesmo, os galhos secos, aquela neve, e já vi a primavera mesmo, né, com aquelas flores, tudo florido, e o outono com aquelas folhas laranjas, e a folha caindo, e o verão. Aqui no Brasil a gente tem só verão, né, alguma coisa assim meio parecida com o outono também, a gente vive aqui no Brasil, mas é muito difícil aqui no Brasil a gente ver essas estações, mas isso nos ensina bastante, né? E a gente vê também na Bíblia que Deus, ele criou um povo para si, e quando foi criado esse povo de Deus, o povo de Israel, eles foram divididos, organizados em 12 tribos. E a gente vê ali a organização, então, de Deus ao criar o seu próprio povo. Quando você vai para o livro de Êxodo, você vê ali Moisés sendo chamado como um grande líder do povo israelita. Você vê ali a admoestação, a orientação do sogro de Moisés, Jetro, fala para Moisés se organizar
e para que Moisés pudesse delegar algumas funções para outras pessoas e formasse uma equipe. Então, a Bíblia mostra o tempo todo esse chamado à organização. Deus nos chama para sermos organizados, para sermos semelhantes a Ele e a gente também poder expor esse atributo de Deus, que a gente possa manifestar ali a glória de Deus, quem Deus tendo organização. Então, quando você é organizado, você está refletindo a glória de Deus, você está refletindo quem Deus é, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Ainda no Velho Testamento, quando nós estudamos o tabernáculo que precisava ser construído ali para os cultos, você vê uma organização no tabernáculo. Antes do tabernáculo, ainda no livro de Gênesis, eu quero lembrar você algo interessantíssimo. No livro de Gênesis, capítulo 6, até o capítulo 9, tem uma narrativa muito conhecida de todos nós. Conta ali a história da Arca de Noé. E essa arca demorou assim, anos para ser construída, mas ela foi construída debaixo de um planejamento. A Bíblia diz que Deus instruiu Noé. Deus falou para Noé como que teria que ser construída essa arca. Houve um planejamento. E Noé, sem ter nenhuma noção, nenhuma ciência, nenhum conhecimento de como construir uma arca, a Bíblia não fala em hora nenhuma que Noé era um engenheiro, que Noé era um engenheiro naval, que ele sabia. Não, era um homem ali simples, que temia o Senhor, e a Bíblia diz que ele foi agraciado de Deus. Noé não era uma pessoa assim extraordinária, muito diferente de mim ou de você. Noé também era um pecador, né? Mas a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, né? Que ele foi agraciado por Deus, ele foi presenteado por Deus. Deus escolheu Noé porque Noé vivia no meio de um mundo de corrupção, no mundo de sujeira, no mundo de trevas, de pecado. Noé temia ao Senhor, por mais que ele fosse um pecador também, porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam de Deus. Noé temia ao Senhor, então Deus escolheu Noé para esse projeto de construir a arca. E a Bíblia diz que Deus falou para Noé como que seria. Então houve toda uma organização e um planejamento, e é lindo a gente ver no livro de Gênesis que Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Noé foi capaz de executar um plano, um planejamento que foi dado por Deus. Esse é o nosso desejo, é o meu desejo para você que está fazendo esse curso. Que você receba do Senhor um planejamento. Deus tem um propósito para o seu ministério, que você faça tudo conforme o Senhor vai demonstrar para você, porque o nosso Deus é um Deus organizado e é um Deus que tem planos, projetos, e Ele comunica os seus segredos aos seus servos, tá? Então, a gente vê aí na história de Noé que houve um planejamento e uma organização para o sucesso que foi a Arca de Noé. Noé realmente foi salvo juntamente com a sua família de um dilúvio de 40 dias e 40 noites. A questão do tabernáculo, que eu já tinha começado a falar aqui com você, né? A gente vê a construção de um tabernáculo no livro de Levíticos ainda, no livro de Números. É interessantíssimo estudar no livro de Levíticos a construção do tabernáculo e cada detalhe desse tabernáculo, como que teria que ser esse tabernáculo. O Senhor mesmo comunicou como que teria que ser a execução desse tabernáculo, né? No livro de Êxodo mostra as pessoas sendo chamadas por Deus e recebendo habilidades específicas para a construção desse tabernáculo. Nós estudamos também aqui juntos no IMC, Instituto Ministério com Crianças, lá no nível 1, lembrando que essa aula aqui faz parte do nível 3. Você que está seguindo o trilho, você está aqui no nível 3. Quem está fazendo o curso avulso de planejamento estratégico, saiba que tem o nível 1 e o nível 2 antes da gente entrar aqui no nível 3. Quem está conosco lá desde o nível 1 aprendeu muito bem a usar o método das cores para apresentar o plano da salvação para as crianças. E por que a gente estuda aqui no IMC o método das cores? Porque o método das cores serve para a gente sistematizar a mensagem que está na Bíblia, para a gente organizar os pensamentos. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente precisa organizar o pensamento. Você precisa, em primeiro lugar, ter uma mente organizada. Você que está vindo aqui fazer essa aula de Ministério Infantil Organizado, você precisa organizar sua mente. Então, um ótimo exercício é você estudar o plano da salvação através das cores, porque ali você organiza as verdades em segmentos, né? Gente, a própria Bíblia é organizada. A Bíblia é um conjunto de 66 livros e ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então, Antigo Testamento são 39 livros, é uma organização ali, e o Novo Testamento
27 livros organizados e juntando tudo dão 66 livros. E existe realmente uma organização ali nesse livro sagrado que se chama a Bíblia. E vamos ver aqui, relembrar o plano da salvação dividido por cores. Então, são 5 cores que nos ajudam a organizar as verdades. Quando você está usando a cor amarela, você fala sobre Deus, né, que é a primeira verdade fundamental. Usando a cor preta, você vai falar de pecado, da separação de Deus. Usando a cor vermelha, você vai falar de Jesus, da pessoa e da obra de Cristo. Usando a cor branca, você vai falar do perdão, dos pecados, de uma nova vida. E usando a cor verde, você vai falar de crescimento espiritual. Então, isso organiza, te ajuda a comunicar, isso ajuda a pessoa a entender também. Isso é mais um exemplo aqui de organização, porque você e eu, nós precisamos ter a mente organizada, né? Para você comunicar a visão para a sua equipe, para você ser um bom líder, você vai precisar ter a mente organizada. E agora, pensando no grande ministério com crianças, é muito importante que o líder do Ministério Infantil saiba trabalhar com organogramas. O que é isso? Organogramas. Nós separamos aqui uma definição do que é um organograma. Gente, eu só sei trabalhar com organograma. Eu só sei trabalhar pegando papel, caneta e rabiscando, e eu já fiz vários organogramas nos meus cadernos. Enquanto eu estava liderando o Ministério Infantil, dentro de uma igreja local, sempre usei organogramas para demonstrar para os membros da equipe que trabalhavam comigo o que nós estamos querendo dizer, a estrutura que a gente está querendo montar. Então, por mais que você não tenha pessoas suficientes na sua equipe, né, para montar toda aquela equipe ideal, você precisa ter o ideal na sua mente e você precisa colocar isso no papel para você comunicar a visão. Então, eu sempre fiz organogramas imensos, demonstrando para as pessoas quantas pessoas a gente precisava para compor a equipe. Então, você precisa imediatamente começar a trabalhar com organogramas. O que é um organograma, então? Vamos ler aqui juntos? Organograma é um gráfico da estrutura hierárquica de uma organização social complexa, que representa simultaneamente os diferentes elementos do grupo e as suas ligações. Vou ler de novo, né? O organograma é um gráfico da estrutura hierárquica de uma organização social complexa, que representa simultaneamente os diferentes elementos do grupo e as suas ligações. Então, o Ministério Infantil ele precisa de um organograma, porque o Ministério Infantil é uma organização complexa. O que quer dizer isso? Complexo. São vários segmentos, são várias equipes que precisam se levantar no Ministério Infantil. Está equivocado quem pensa que o Ministério Infantil é um ministério pequeno. Só porque as crianças são de baixa estatura, não significa que o Ministério Infantil é um ministério pequeno. O Ministério Infantil é um grande ministério da igreja. Nós lidamos com crianças que são pessoas de baixa estatura. Não significa que o nosso ministério é pequeno. O Ministério Infantil é um grande ministério, que precisa ali caminhar junto com o Ministério dos Adultos, simultaneamente. Então, ele é um grande ministério. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estamos projetando aqui para você um exemplo de um organograma feito realmente por mim, enquanto eu estava liderando o Ministério Infantil, de 2 grandes igrejas aqui no Rio de Janeiro, né? Nós fomos líder do Ministério Infantil da Igreja Atitude no ano de 2008 e 2009, ajudamos a organizar ali, e também na primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sempre fazia esses organogramas, um rascunho, um esboço no meu caderno, e depois a gente passou isso para o computador e eu vislumbrava ali, eu tinha uma visão geral de quantas pessoas a gente precisava para a equipe, para compor aquele organograma e para a gente ter uma equipe completa, né? Então, aqui nesse organograma, nós estamos mostrando para você, abaixo do líder, 5 segmentos. Esses 5 segmentos estão separados por faixas etárias. Então, dentro do grande ministério infantil, a gente tinha subministérios separados, organizados por faixas etárias. Então, o primeiro ministério ali está escrito Baby, né, que eu vou mostrar aqui para você. O ministério Baby, ele correspondia, né, atendia as crianças de 0 a 11 meses. Então, nós providenciamos na nossa igreja um espaço, não só para receber essas crianças, mas para ter um trabalho de ensino com essas crianças de 0 a 11 meses, porque, sim, os bebês podem aprender, os bebês querem aprender, os bebês devem aprender. Nós temos aqui o curso, né, o Seminário Super Bebês,
que é o próximo módulo que você vai fazer logo depois de planejamento estratégico. Quem está no nível 3 já vai automaticamente entrar no módulo de ensino aos bebês, como que o bebê aprende. A gente tem toda uma metodologia aqui e uma sugestão de programa para você implementar na sua igreja. Então, a gente tinha um espaço grande, subdividido em 3 áreas, né? Uma área que é literalmente o berçário, onde ficam os berços para aqueles bebês que estão dormindo. A gente tinha uma outra área que eram para os pais entrarem, as mães poderiam entrar, tinha poltrona de amamentação, tinha ali uma pia, tinha ali um fraldário para trocar o seu bebê, micro-ondas para esquentar a papinha do bebê e um espaço de convivência para as mães, porque as mães dos bebês querem conversar, querem trocar ideias, na verdade? Então tinha um espaço ali reservado para as mães. Agora tinha um outro espaço que era reservado apenas para a equipe que trabalhava no Ministério Baby, uma equipe do Ministério de Ensino. A gente tinha ali um planejamento, um programa, um cronograma de aulas para os bebês, claro, recheado de músicas e de muito recurso visual de feltro, é uma gracinha. Então, o Ministério Baby, a gente tinha uma pessoa para liderar esse ministério, por isso que está ali no organograma o Ministério Baby. O segundo ministério, por faixa etária, foi chamado de Ministério Toddlers, né, que no inglês significa justamente a criança de 1 até 3 anos, que é um bebê, né? Mas é uma criança que já anda. Então, a partir do momento que a criança já começa a andar, a partir do primeiro ano de vida, ela ia para o Ministério Toddlers. E no Ministério Toddlers a gente tinha 3 salas separadas, que era para bebê de 1 ano, bebê de 2 anos e a criança de 3 anos. E aí a gente tinha uma líder, uma pessoa só para cuidar dessa área, do ensino dessa área, sempre debaixo do guarda-chuva do líder geral do Ministério Infantil, conforme a gente vê no organograma, o líder está lá em cima e embaixo vem os segmentos, né? Depois do Toddlers, nós tínhamos o Ministério Kids, e os Kids correspondem às crianças de 4 a 6 anos. É aquela criança que não é mais um bebê, ele já não tem mais 3 aninhos, ele já fez 4 anos, mas ele também não sabe ler e escrever. A criança não é escolarizada. E aqui no Brasil, a idade para ir para a escola, para colocar a criança na escola é 7 anos. Então, do 4 aos 6 anos, você tem aí o pré-escolar. Quando a gente fala de faixa etária, a gente tem que ser flexível sempre. Quando a gente fala 4 a 6 anos, pode atender crianças de 3 a 7. Então, esse ministério de pré-escolares corresponde a crianças de 3 a 7, mas aqui na teoria a gente fala 4 a 6 anos. É um ministério lindo, maravilhoso. As crianças aqui já correspondem muito bem, já entendem muito. Existem pesquisas que dizem que a maioria da conversão das crianças se dá nessa faixa etária dos 4 aos 6 anos. Então, é um campo aí aberto para a evangelização das crianças. E, claro, até os 3 anos de idade, essas crianças podem estar se tornando sábias para a salvação. Podem estar recebendo muito ensino, muito estímulo. E aí chega aos 4 aos 6 anos, muitas crianças se convertem quando há um ministério organizado, planejado para essa faixa etária. Depois dos kids, que corresponde aí dos 4 aos 6 anos, nós temos o que nós chamamos aí de tweens. Esse termo tweens, que lembra os teens, né? Os teens são os adolescentes. Mas a gente colocou aqui tweens, porque vem da palavra between, que significa entre, é um intermediário. Então, como essa faixa etária é um intermediário entre o pré-escolar e o junior, nós batizamos esse termo na nossa igreja, os tweens, o ministério com crianças de 7 a 9 anos. Gente, foi um espetáculo quando a gente começou a dar nome para os segmentos, porque não tinham nomes os ministérios, né? Era só as faixas etárias, então a gente colocou nome, e não só um nome na classe, na porta da sala, mas um ministério com liderança, e a gente tinha ali a líder do ministério tweens. E logo depois dos tweens, para atender as crianças de 10 a 12 anos, nós tínhamos o ministério QAs, que significa quase adolescente. E são as crianças de 10 a 12 anos. Então tinha o ministério QAs, um ministério forte na igreja, com uma liderança muito boa, para atender essas crianças de 10 a 12 anos. Então a gente começa a organizar separando por faixas etárias e dando nomes para essas faixas etárias e colocando líderes específicos para cada ministério desse. Então, você já tem aí 5 líderes trabalhando junto com você. E a gente pode atender, então, a orientação, a sugestão que Jetro deu para Moisés, que se fizesse, então, uma organização e uma delegação, que a gente possa delegar e trabalhar com outros líderes, né? Claro, sempre debaixo da sua supervisão e do seu guarda-chuva, da sua liderança. Você não pode esperar que esses líderes trabalhem sozinhos. Nós também precisamos entender
Aqui, ó, eu trouxe uma imagem para você de uma ideia. Lá na nossa igreja, o Ministério com Crianças se chamava Recriança, e a gente mandou fazer bottoms, então, com o nome da equipe, né? Dependendo da equipe que você fazia parte, você ganhava um bottom. E eu, que era líder do Ministério Infantil, eu colocava todos os bottoms na minha jaqueta, na minha blusa, para comunicar que eu estava em todos os ministérios, auxiliando todos os ministérios, não só auxiliando, mas ativa realmente em todos os ministérios. E aí tinham pessoas que tinham 3 bottoms, serviam 3 ministérios, e aí tem uma imagem dos bottoms do que nós estamos falando. Se dá para você enxergar aí, ó, o nome dos ministérios: Kids, Toddlers, tá vendo? QAs é a cor preta, e Kids é verde, Toddlers é amarelo, o Baby é o branco com escrito amarelo. Então eram os bottoms que o pessoal da equipe recebiam, esses bottoms, tá? E aqui você vê o organograma novamente, os nomes aqui, né? Baby, crianças de 0 a 11 meses, Toddlers, crianças de 1 a 3 anos, Kids, crianças de 4 a 6 anos, Twins, crianças de 7 a 9 anos, QAs, crianças de 10 a 12 anos. Embaixo dos ministérios tem um garfo de 3, né, assim, 3 perninhas, que ali nós estamos falando dos tipos de programação. Então tem EBD, culto infantil, o culto no meio da semana. Então, dependendo dos dias da semana que você tem programação com crianças, ou seja, na sua igreja tem programação com as crianças no domingo de manhã, no domingo à noite, então você teria que ter o coordenador para manhã, um coordenador para noite. Na sua igreja tem um culto no meio da semana, na quarta-feira ou na quinta-feira, tem um culto na terça-feira, então você teria que ter um coordenador para esse dia da semana. Então, por isso que nós colocamos aqui 3 perninhas, porque no Ministério Twins, por exemplo, crianças de 7 a 9 anos, tinha líder do Ministério Twins e tinha uma líder que trabalhava de manhã, liderando a equipe da manhã, outra equipe trabalhando à noite com uma supervisão, e um outro culto que na nossa igreja era nas quintas-feiras, o culto, né? Tinha esse culto aqui que tinha uma líder do culto de quinta-feira. E cada ministério a gente fez isso, tá? Tem o líder do ministério com quase adolescentes, e aí tinha o domingo de manhã, o domingo à noite e o culto de quinta-feira. Então você pode preencher ali com outros quadradinhos e com o nome das pessoas. E aqui você tem que colocar o nome da pessoa que está liderando aquele ministério, tá? Logo aqui embaixo você tem mais 5 retângulos que demonstram outros ministérios. Então, ali no primeiro retângulo, nós temos a palavra conselheiros, que é um ministério de aconselhamento, que é muito importante você ter no Ministério Infantil um ministério de aconselhamento e uma liderança para esse ministério. Então, na nossa igreja, Deus levantou uma psicóloga infantil, né, com vasta experiência nessa área, e ela recebeu então a visão espiritual das necessidades espirituais da criança, e ela, junto conosco ali, pôde liderar esse ministério de aconselhamento, onde a gente atendia crianças com dificuldade, crianças com problemas, uma sala específica para o aconselhamento. Foi inaugurada ali a sala de aconselhamento, diversas crianças receberam aconselhamento na hora do culto. E o Ministério de Aconselhamento é um braço forte, é uma extensão aí do Ministério de Inclusão, porque existem crianças com deficiência, com necessidades específicas, que precisam de um atendimento individualizado. Então, está ali no primeiro segmento ali embaixo, o Ministério de Aconselhamento. Ao lado tem musicalização, porque é um ministério que vai também fazer parte do Ministério Infantil, alguém na sua equipe que vai ser levantado para ser o ministro de música das crianças, onde as crianças poderão ter aulas de música, tem a parte do louvor no culto infantil, tem um ensaio para o coral, pode ter um coral infantil, a bandinha rítmica e também as grandes apresentações, como os musicais, que são feitos aí. Eu sempre gostei de trabalhar com musicais, eu já escrevi 3 musicais infantis, né? Deixe Sua Luz Brilhar, O Amor do Nosso Deus, de geração em geração, a gente já fez vários musicais, a gente tem uma pessoa ali da área da música que pode reger as crianças nessa área do coral, tem a parte de coreografia, tudo isso faz parte desse Ministério de Música, onde vai ter debaixo do seu guarda-chuva um ministro de música aqui no Ministério Infantil, tá? E a gente tem aqui um outro quadradinho, outro retângulo, que está escrito aqui missões. Então, missões também pode ser levantado, um subministério dentro do Ministério Infantil, que é missões, onde essa pessoa vai organizar junto com você os cultos missionários. Na minha igreja, os cultos missionários eram os cultos nas quintas-feiras. Então, toda quinta-feira
era o culto missionário e tinha uma líder junto comigo ali que me ajudava em todas essas programações missionárias e no planejamento. Então a gente começou trabalhando a China e as crianças puderam conhecer um pouquinho da cultura da China, a população, a bandeira, o idioma, a moeda. Contamos a história para as crianças de Hudson Taylor, pioneiro na China. As crianças conheceram toda a bandeira, tudo. E no final do projeto a gente sempre fez uma festa. Então a gente promoveu com as crianças a chinesa, uma festa por missões na China. Todos nós viemos caracterizados com roupas típicas. As crianças também comemos comida chinesa. E aí a gente depois trabalhou a África, trabalhamos os índios, trabalhamos diversos tipos de culturas diferentes. Tudo isso na quinta-feira. A gente tem uma líder ali de missões, por isso que aqui no organograma tem aqui missões. E aqui você pode ter o coordenador do domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira. Domingo de manhã e domingo à noite, sempre nos cultos infantis, tem o período missionário. Então, o pessoal aqui, a coordenação de missões, vai trabalhar nos domingos também para o período missionário. Aqui nós temos as equipes de apoio, que também eu sugiro que você tenha aí no mínimo 5 equipes de apoio, que nós vamos explicar para você. Equipes de apoio. O pessoal do lanche, a equipe de recepção, que recepciona as crianças, a equipe que cuida da decoração do ambiente quando a gente faz um culto temático, uma festa missionária, a equipe que cuida dos jogos de perguntas e das brincadeiras. Então a gente tinha tudo isso, e o nome das equipes, tudo tinha nome, tá? Então a gente tinha equipe Alegria, Delícia, Surpresa, Beleza e Pureza. 5 equipes de apoio. A equipe Alegria era a equipe de recepção, que sempre estava pronto ali para recepcionar as crianças com alegria. Era uma grande equipe de recepção para trabalhar domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira à tarde. A gente tinha um líder desse Ministério de Recepção que fazia essa escala de quem ia ficar ali na recepção das crianças, fazendo o check-in, check-out das crianças. A equipe Delícia era a equipe do lanche. Então, a equipe Alegria, Recepção, a equipe Delícia do lanche, também era uma grande equipe, liderada por uma pessoa, por uma irmã da nossa igreja. A equipe Surpresa era a equipe que fazia os jogos, as brincadeiras depois do culto. Sempre era uma maneira nova de jogar, uma maneira nova de contar os pontos e a maneira como as crianças eram premiadas. Então era a equipe Surpresa. A gente tinha a equipe Beleza, que cuidava da decoração do ambiente, porque a gente fazia muito culto temático e era importante essa decoração do ambiente. E a equipe Pureza, que era a equipe de intercessão e oração. Oração pelas crianças, oração pela própria equipe, todo tipo de oração de agradecimento, de pedidos, intercessão. A gente contava com essa equipe Pureza. Quando você faz o curso aqui conosco e ouve todas essas ideias, toda essa organização, você deve pensar, uau, como eu vou conseguir gente para isso tudo? Lembra aqui que disse para você que tudo começou comigo, eu sozinha, no papel, fazendo organograma e montando essas equipes sem existir ninguém junto comigo, tá? Então eu fui rabiscando, colocando a equipe tal, a gente precisa dessa equipe, e depois Deus foi trazendo essas pessoas. Todos esses ministérios, todas essas equipes começaram comigo, eu fazendo tudo sozinha. Eu que decorava o ambiente, eu que era dirigente do culto, eu que dirigia os cultos missionários. Então, o líder, ele tem que partir primeiro de você, a visão, tá? A visão faz um líder. Deus dá a visão para você primeiro. Você não sabe fazer tudo, eu não sei fazer tudo, mas eu fazia, e isso inspirava pessoas que sabiam fazer melhor do que eu, mas elas precisam ver, né? A maioria das pessoas querem seguir um líder, né? Para um grande número de pessoas, existe apenas um líder. Então, a maioria das pessoas, eles querem seguir o líder. Se Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para você fazer primeiro. Deus te chamou para Ele te dar a visão. E você está aqui no curso para você receber de Deus uma visão. Então, escreva a visão e você vai começar a ver as pessoas aparecendo. E você tem que estar disposto a fazer primeiro, tá? O líder é aquele que faz sozinho. Não tem ninguém? Eu vou fazer. Faz dentro das suas possibilidades. Algumas pessoas vão enxergar você fazendo e elas vão ver, eu consigo fazer isso daí melhor do que ele. Ótimo! Um bom líder, ele recruta pessoas melhores do que ele. Você precisa de pessoas melhores que você na sua equipe, tá certo? Ninguém é melhor do que ninguém, apenas são habilidades diferentes. E aí você vai ter pessoas que trabalham em alguma área específica melhor do que você. E não tem problema nenhum nisso.
O líder não significa que é o líder porque faz tudo muito bem. Você tem deficiências nas suas habilidades, como eu também tenho. Mas se Deus te chamou para liderar, é você mesmo que vai liderar, mesmo com as suas deficiências, tá bom? Eu sou a prova viva de que Deus usa pessoas com deficiências, pessoas com limitações, pessoas com falhas. Deus pode usar você e Ele quer usar você para liderar. Então, aqui no organograma você tem as equipes de apoio, que nós te demos a ideia de 5 equipes de apoio. Vamos revisar os nomes? Alegria, que é a equipe da recepção. Delícia, que é a equipe do lanche. Beleza, que é a equipe de decoração do ambiente. Surpresa, que é a equipe dos jogos e das brincadeiras que são feitas após o culto. Jogos de perguntas, né? E pureza, que é a equipe de intercessão. E aqui, esse último, está escrito aqui inclusão, que é um ministério que pode ser levantado também, específico para tratar com crianças com deficiências e necessidades específicas. Esse Ministério de Inclusão, ele é irmão, né, gêmeo lá, um irmão bem juntinho, ele trabalha de braços dados com o Ministério de Aconselhamento. Mas são 2 coisas diferentes. E o aconselhamento, o Ministério de Aconselhamento vai treinar pessoas para que se tornem conselheiros de crianças. Esses conselheiros de crianças devem estar presentes em todos os cultos infantis, ter uma escala de conselheiros, que vão sentar junto das crianças, que vão dar todo o apoio e suporte para as crianças, que é um ministério ideal. E nós que somos líderes precisamos entender a diferença do ideal para o real, né? E todos nós que somos líderes, nós temos pavor de uma palavra que se chama processo. Mas existe um processo. O processo às vezes é longo, é demorado, mas não é da noite para o dia que a gente constrói algo grandioso. Existe um processo e você vai ser usado por Deus nesse processo para que as coisas fiquem no lugar e sejam organizadas. Tudo começa quando você recebe a visão, quando você é obediente a essa visão, como você está sendo fazendo esse curso aqui, quando você começa a escrever a visão e a gente está te dando orientações aqui, dicas, faça um organograma e aí tudo vai começar a partir da sua obediência à visão. Aqui nós temos um gráfico, um desenho que mostra a organização de um culto infantil, né? A gente tem um curso específico só sobre o culto infantil, mas falando aqui de um ministério infantil organizado, nós temos que lembrar que existem vários tipos de programações, né? Então tem a EBD, tem o culto infantil, tem o culto missionário, tem as festas, as celebrações que a gente faz com as crianças, tem o congresso infantil, tem um acampamento das crianças. São vários tipos de programações que a igreja local pode promover essas programações para as crianças. As programações são diferentes, mas elas querem alcançar o mesmo alvo, é o mesmo objetivo em vários tipos de programações. Então, aqui no gráfico, a gente tem um desenho de um culto infantil. E o culto, ele sugere um ajuntamento de crianças, um ajuntamento maior, onde você tem ali uma turma mista, crianças de várias faixas etárias diferentes juntas. É claro que a gente precisa separar os bebezinhos, os babies, de 0 a 11 meses. Eles podem e devem ficar lá no espaço de desenvolvimento integral dos bebês, com os seus pais ou com os professores que estão dando a aula para os bebês. Os toddlers de 1 a 3 anos também tem que ficar lá no espaço deles, recebendo o ensino, que é um ensino mais individualizado, é um ensino apropriado para a idade deles. Os kids de 4 a 6 anos podem ter um culto para eles, e de 7 a 12, 13 anos, você pode juntar todas as crianças tranquilamente, quando você tem uma equipe treinada, uma equipe capacitada, numa mesma visão, numa mesma metodologia. Se você está provendo treinamento para sua equipe, você pode juntar crianças de 7 a 12 anos e até, em algumas ocasiões, juntar as crianças de 4 a 6 também. E você pode fazer grandes ajuntamentos, grandes cultos infantis com crianças de 4 a 12 anos nessa disposição física. Aqui é como se fossem bancos, fileiras, onde as crianças estão sentadas. Deve ter um corredor no meio e do outro lado mais fileiras de crianças sentadas em bancos ou cadeiras. Não é apropriado as crianças sentarem no chão, porque no chão as crianças ficam muito soltas, livres, elas fazem bagunça. Quando você coloca cadeiras, você limita mais a criança sentar naquela cadeira e você facilita muito a organização e a disciplina quando a criança está sentada numa cadeira ou num banco no culto infantil. Quando você põe no chão, fica bagunçado, lembre-se disso, né? E a disposição física para um culto infantil também,
A disposição em círculo não é boa, meio círculo não é boa. A melhor disposição para um culto infantil são as crianças sentando em fileiras curtas de cadeiras ou bancos, enfileiradas um atrás do outro, com um corredor no meio, como a gente está vendo nesse gráfico que simboliza isso, tá? Crianças sentadas aqui, um corredor no meio, e aqui a equipe ativa, é o dirigente do culto, quem vai ensinar o versículo, quem vai fazer o período missionário, quem vai cantar os cânticos, é a equipe que fica aqui, ó, no mínimo 4 pessoas, para ser a equipe ativa do culto. E os conselheiros, eles devem sentar aqui junto das crianças. Então, a bolinha significam conselheiros que estão sentados aqui nos bancos. E aí é bom que os conselheiros sentem assim, um conselheiro numa ponta, outro conselheiro numa ponta, um conselheiro numa ponta, e que em cada banco tem um conselheiro, um adulto sentado junto das crianças. Ou se você não usa banco, usa cadeiras, você põe uma fileira de cadeiras e uma cadeira para o adulto conselheiro sentar. Quando essa equipe ativa tem ali um programa planejado, louvor, oração, memorização do versículo, lição bíblica, período missionário, jogo de perguntas, tem conselheiros sentados aqui junto das crianças, fica muito organizado, fica muito melhor o seu culto infantil. Então coloque isso aqui como planejamento futuro para que você tenha um grupo de conselheiros treinados e que eles possam seguir uma escala para participar do culto infantil sentado junto das crianças. É o conselheiro que vai ajudar no comportamento das crianças. O conselheiro ajuda a criança a fazer o que é certo ali durante o momento de culto, não deixando a criança sair para beber água, indo no banheiro a qualquer momento. Ele é que vê se a criança pode ir no banheiro ou não. Isso facilita muito a equipe ativa, o mensageiro, o dirigente do culto, e vai ser muito maravilhoso se você seguir isso daqui e colocar isso aqui como alvo, tá bom? Outra coisa muito importante para você organizar o Ministério Infantil da sua igreja é você pensar no nome do ministério. Tem muitos ministérios infantis que ainda não tem um nome. É apenas o departamento infantil da igreja ou o ministério infantil da igreja. Mas que tal você já começar a pensar num nome, em um nome, uma logo para o ministério? É bom a gente saber que existe a diferença entre logomarca, logotipo. Então a gente colocou alguns exemplos aqui de imagens que são logomarca e logotipo, né? Logotipo tem algo escrito. Então, por exemplo, que você vê de longe, ó, Pizza Hut, tá escrito, né? Aqui é a logomarca Domino's, daquela empresa de pizza. E aí tem escrito Domino's, mas quando não tá escrito Domino's, é só o desenho. Então você pode pensar num desenho e num tipo, numa letra que tenha um nome do ministério, né? Então esse símbolo a gente sabe que é Apple, né? Então, são vários símbolos que a gente consegue identificar o que é. Muito legal quando o seu Ministério Infantil tem um símbolo, tem lá um nome, e você pode pensar até já no uniforme das pessoas, na camiseta, né? Não só uma camiseta, mas alguns tipos de camiseta. A camiseta do dia a dia, a camiseta que a equipe vai usar num dia festivo, no dia de apresentação das crianças. Por exemplo, na minha igreja, quando eu era líder do Ministério Infantil, tinha uma camiseta, a equipe tinha uma camiseta para o dia que as crianças fossem apresentar algo. Era uma camiseta preta, escrito Recriança em Dourado. E a gente sempre tinha, as cores do ministério era azul e amarelo. A gente tinha a camiseta amarela, escrito Recriança em azul. E a gente tinha a camiseta azul, escrito Recriança em amarelo. Isso para as pessoas poderem mudar também o uniforme, não ficar só daquele jeito. Mas isso é muito importante, porque as pessoas, no geral, todos nós temos necessidade de pertencer. Então, quando você traz o nome do ministério, a camiseta, vai suprir uma necessidade básica do ser humano de pertencer a um grupo. E às vezes a gente vê o Ministério Infantil funcionando na igreja apenas com voluntários ali aleatórios, eles não fazem parte de um grupo. Eles não se sentem parte do Ministério Infantil, eles apenas estão ali ajudando num domingo ou no outro, uma vez por mês. E é necessário que a equipe do Ministério Infantil faça parte de um grupo. Então, faz parte o líder do Ministério Infantil colocar o nome, a logotipo, a logomarca, o uniforme, tudo isso dá essa ideia de pertencimento, que vocês são uma equipe. Também é muito importante o ministério ter missão, visão e valores. Missão é aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês foram chamados para fazer. Qual é a missão do Ministério Infantil? Visão é aquilo que vocês desejam alcançar. E valores, aquilo que a gente não pode abrir mão. Aquilo que é muito caro para nós, aquilo que são os nossos valores. Você precisa sentar
e escrever isso com a sua equipe mais próxima. Sempre um líder tem aí um braço direito, um braço esquerdo, alguém que caminha junto com você. Senta com alguém e escreve missão, visão e valores do Ministério Infantil. E deixe isso aí num lugar bem visto, bem exposto, para que as pessoas possam ver qual é a missão do Ministério Infantil, qual é a visão do Ministério Infantil, quais são os nossos valores. Isso vai ajudar muito você recrutar pessoas para o Ministério Infantil. E por último, eu quero trazer aqui para você uma tarefa de casa. Nós temos aqui uma lista que se chama NPDE. Nós colocamos aqui essa sigla NPDE, que significa necessidades, problemas, desafios e estratégias. Quando você consegue fazer uma lista de necessidades, de problemas, de desafios e estratégias, você consegue comunicar a visão para toda a igreja, para o pastor da igreja, para a pessoa. Você consegue recrutar mais pessoas quando você já tem uma visão clara de quais são os problemas que ocorrem no Ministério Infantil. E os problemas ocorrem porque algumas necessidades não estão sendo supridas. Então, você faça uma lista, quais são as necessidades do Ministério Infantil. Precisamos separar por segmentos, faixas etárias. Precisamos de mais líderes, pessoas que possam coordenar junto comigo. Nós temos vários tipos de programação e a gente precisa estruturar isso, né? O que é o culto infantil, o que é a EBD, qual o material que vai ser usado na EBD, qual material vai ser usado no culto infantil, quais são os temas que nós vamos trabalhar no culto infantil, o que a gente vai trabalhar na EBD com essas diferentes faixas etárias, qual o material que vai ser usado lá com os bebezinhos, para que não seja apenas um berçário, um lugar de berço, e um lugar de convivência das mães, mas que a igreja esteja aproveitando aquele espaço para que os bebês possam aprender algo sobre Deus, porque já foi comprovado que a fase de desenvolvimento humano mais acelerado na vida de qualquer pessoa é de 0 a 2 anos. E o que a igreja está fazendo com as criancinhas de 0 a 2 anos? Às vezes não ensina nada, só tem um berço lá para a criança dormir. E se ela estiver acordada, ela fica com o pai e com a mãe, às vezes atrapalhando, né, o pai e a mãe a cultuar, a prestar atenção. Então, é muito interessante prover esse ministério dentro da igreja, implementar esse ministério, né? E aí você precisa, então, traçar quais são as necessidades do ministério. Letra N. Depois, os problemas. Quais são os problemas que nós temos? Crianças que ficam no culto, correndo para lá e para cá. Criança que fica no quintal da igreja. Os pais que não vêm para a igreja porque não tem quem deixar. Você vai listando os problemas, né? Crianças que fazem bagunça porque elas não estão sendo atendidas na necessidade delas específica. Crianças com deficiência, que não estão sendo atendidas, que não estão aprendendo nada, porque não tem um ministério de aconselhamento, não tem um ministério de inclusão, a gente não tem culto infantil, a gente só funciona como escola bíblica. Você tem que pontuar isso aí tudo. Quais são os problemas? Desafios: recrutar pessoas, treinar pessoas, abrir espaço para as crianças, ter salas apropriadas, né, organizadas, compor essas salas, montar a estrutura física do Ministério Infantil, são os desafios. E quais são as estratégias? O que a gente vai fazer? Planejar treinamento, como que a gente pode angariar fundos, arrecadar dinheiro para pintar a sala das crianças, comprar o material adequado, tudo isso são as estratégias. Já te dei algumas dicas aqui de como que você vai fazer a sua tarefa de casa, tá bom? Faça a lista NPDE e apresente, fique muito animado aí, porque realmente a visão começa com o líder, e se Deus está te dando a visão, é porque você foi chamado para liderar. Eu desejo todas as bênçãos de Deus para a sua vida, pessoal, para o seu ministério, que ele cresça e que seu ministério seja frutífero, abençoado, e uma ferramenta de Deus para alcançar muitas e muitas crianças para a glória de Deus. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!